Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um paradoxo, assim, do automobilismo. Porque um carro de corrida moderno consegue ser absurdamente mais rápido numa curva do que um carro de, sei lá, 10 anos atrás, com um motor até mais potente? É uma ótima pergunta. A resposta, na maioria das vezes, não está sob o capô. Ela está no ar que nos rodeia. Vamos falar da força invisível que define o limite do possível na pista, a aerodinâmica. Exato. E o objetivo não é só cortar o ar, né? Não, é quase como esculpir o ar, usar ele a favor do carro. É uma ótima forma de colocar. Porque é exatamente isso. Em velocidades mais baixas, a aderência mecânica, sabe? O contato dos pneus com o asfalto é o que manda. Mas conforme a velocidade aumenta, uma nova força entra no jogo. E, assim, ela se torna dominante. E não é uma força que cresce de pouquinho em pouquinho. De jeito nenhum. As forças aerodinâmicas não crescem de forma linear. Elas crescem exponencialmente. Dobrar a velocidade não dobra a força. Quadruplica. Quadruplica? Uau! E é por isso que em altas velocidades, a aerodinâmica dita tudo. O quão rápido o carro pode ir, o quão estável ele é. E até o quão tarde o piloto pode frear, imagino. Exatamente. Então o desafio de um projetista é duplo, na verdade. Imagino que seja, primeiro, fazer o carro o mais escorregadio possível, né? Para cortar o ar. Isso, que é reduzir o arrasto, a resistência ao movimento. Mas, e esse é o grande mas do automobilismo, o principal desafio é o oposto. Gerar o máximo possível de downforce. Que é essa força que empurra o carro para baixo. Exato. Uma força vertical que comprime o carro contra o asfalto, ela cria uma aderência artificial muito, mas muito maior do que os pneus conseguiriam sozinhos. E tem um terceiro desafio aí no meio, né? Sim, que é fazer tudo isso funcionar em harmonia com o chassi, evitando instabilidades como o famoso porpoising. Aquele galope que a gente vê os carros fazendo nas retas? Esse mesmo. É um balé muito, muito delicado. Certo. Então, para a gente entender como se esculpe o ar, primeiro a gente precisa entender a matéria-prima. O ar. Ele não é um vazio, ele tem substância. Exatamente. Parece óbvio, mas é o ponto de partida de tudo. O ar é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. E ele tem propriedades físicas bem concretas. A primeira e mais importante é a densidade. O ar tem massa, ele ocupa espaço. E essa densidade muda. Ela não é constante. Não. Ela é afetada pela temperatura e pela pressão atmosférica. Ar mais frio e denso gera mais força aerodinâmica. Tanto downforce quanto arrasto. Isso. Gera mais de tudo. É por isso que o mesmo carro se comporta de maneiras diferentes dependendo de onde ele está correndo. Ah, tipo o Grande Prêmio do México. Perfeito. É o exemplo clássico. A cidade do México está a mais de 2.200 metros de altitude. O ar lá é muito menos denso. Mais rarefeito. Exato. Isso significa que para a mesma velocidade, o carro gera bem menos downforce e menos arrasto. E aí as equipes precisam usar aquelas asas gigantescas. Exatamente, só para tentar recuperar um pouco da performance de curva. E mesmo assim os carros parecem leves, mas ariscos. É um desafio completo. Entendi. Além dessa densidade, o ar também tem uma outra característica que parece meio contraintuitiva. Ele é meio pegajoso, não é? Essa é a analogia perfeita para a propriedade que a gente chama de viscosidade. Pense nela como o atrito interno do fluido. É por causa dessa pegajosidade que as moléculas de ar que estão em contato direto com a superfície do carro, elas tendem a grudar nela. Carro. Exatamente. E o fluxo de ar a poucos centímetros dali está a 300 por hora. Imagina a tensão que existe nessa região minúscula. É um cisalhamento violento. Nossa! Essa região de variação de velocidade é o que chamamos de camada limite, ou boundary layer. E é nela que essa força de cisalhamento acontece. Ela é a principal fonte do atrito aerodinâmico. Ok, então o ar empurra o carro por causa da densidade dele e raspa no carro por causa da viscosidade. A combinação disso tudo é que gera as forças. Em essência, sim. A interação toda se resume a duas forças na superfície. As forças de pressão, que são perpendiculares à superfície, o empurrão, e as forças de cisalhamento, que são tangenciais, paralelas à superfície, a raspagem. E a soma de tudo isso pelo carro inteiro. Resulta nas duas grandes forças que importam, o arrasto, que segura o carro para trás, e o downforce, que empurra ele para baixo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim.
Como é que esses princípios viram toneladas de força que literalmente colam o carro de corrida no asfalto? Não pode ser só atrito. Tem que ter um truque aí. E tem. O truque, ou melhor, o princípio físico fundamental é a equação de Bernoulli. De forma bem simplificada, o que Daniel Bernoulli descobriu lá no século XVIII foi uma relação inversa entre a velocidade de um fluido e a pressão dele. Onde o ar se move mais rápido, a pressão diminui. E onde vai mais devagar, a pressão aumenta. Exatamente. E isso funciona como numa asa de avião, certo? O ar passa mais rápido por cima, que é uma superfície mais curva, e cria uma zona de baixa pressão que suga a asa para cima. Perfeito. A superfície de cima da asa é mais longa que a de baixo. Então imagina duas partículas de ar que se separam na frente da asa. Para elas se reencontrarem no final ao mesmo tempo, a que pega o caminho mais longo por cima precisa acelerar. E essa aceleração reduz a pressão. Enquanto a partícula que passa por baixo, no caminho mais curto, mantém uma velocidade menor e, portanto, uma pressão maior. É essa diferença que gera a sustentação. Ok. Se, para fazer algo voar, você cria baixa pressão em cima, para fazer algo grudar no chão, a lógica seria inverter tudo, criar baixa pressão embaixo do objeto. É exatamente isso. Você acabou de projetar a asa de um carro de corrida. É literalmente uma asa de avião de cabeça para baixo. A superfície curva e mais longa fica na parte de baixo. Isso força o ar que passa por baixo a acelerar, criando uma zona de baixa pressão poderosíssima que suga o carro em direção ao asfalto. E o ar que passa por cima mais devagar empurra para baixo. Isso. É uma combinação de sugar por baixo e empurrar por cima. O efeito é monumental. E é tão poderoso assim mesmo? É. Os engenheiros ficaram tão bons nisso que, em teoria, um carro de Fórmula 1 em alta velocidade, tipo acima de 280, 300 km por hora, ele gera mais downforce do que o próprio peso. O que significa que ele poderia andar de cabeça para baixo no teto de um túnel. A força aerodinâmica supera a própria gravidade. Isso é impressionante. Então, para projetar tudo isso, os engenheiros precisam medir essas pressões invisíveis com uma precisão absurda. Como se mede isso? É aí que a equação de Bernoulli nos dá as ferramentas práticas. Ela nos ajuda a definir 3 tipos de pressão que a gente consegue medir. A primeira é a mais simples, a pressão estática. Pensa nela como a pressão ambiente do ar, sabe? A pressão barométrica. Sim? Exato. Nos carros, ela é medida com furinhos bem pequenos, alinhados com a superfície para não contaminar a leitura. Certo. E a pressão que vem do movimento? A força do vento, por assim dizer? Essa é a pressão dinâmica. Ela representa a energia cinética do ar, a pressão gerada só pela velocidade dele. A fórmula é meio ρv ao quadrado. Meio vezes a densidade do ar vezes a velocidade ao quadrado. Isso. E essa parte, a velocidade ao quadrado, é a chave de tudo. Ah, é por isso que as forças aumentam exponencialmente. Faz todo sentido. Se eu tô a 60 por hora na estrada e ponho a mão pra fora... Sente uma brisa. Uma brisa forte. Mas se eu fizer o mesmo a 120, o vento quase arranca meu braço. Exatamente. A velocidade dobrou, mas a força quadruplicou. É essa a lei do quadrado em ação. Entendi. Ok, temos a pressão estática, de base, e a dinâmica, do movimento. Qual é a terceira? A terceira é a pressão total. Ela é simplesmente a soma das duas, estática mais dinâmica. Representa a energia total do fluxo de ar. E tem um lugar muito especial num carro onde a gente consegue medi-la diretamente. Pensa na pontinha do bico de um carro de F1. Bem no centro, tem um ponto exato ali, o ponto de estagnação, onde o ar que vem de frente é forçado a parar completamente. Ah, entendi. Nesse ponto, a velocidade é 0 em relação ao carro. Se a velocidade é 0, a pressão dinâmica também é 0. E toda essa energia é convertida em pressão pura. Exato. A pressão medida ali é a pressão total. A força nesse ponto é imensa, e é por isso que os bicos precisam ser incrivelmente resistentes. E na prática, nos testes, como eles medem isso tudo? A gente vê aquelas grades estranhas, cheias de sensores nos carros. Aquilo são aerorakes, ou ancinhos aerodinâmicos.
Eles são equipados com dezenas, às vezes centenas de sensores, incluindo tubos de pitot. Que são projetados para isso. Exatamente para isso. Um tubo de pitot tem uma abertura na frente para medir a pressão total e umas aberturas na lateral para medir a pressão estática. Subtraindo uma da outra, eles têm a pressão dinâmica e, com ela, a velocidade do ar em cada ponto daquela grade. Eles conseguem criar um mapa 3D do fluxo de ar. Um mapa completo. Eles conseguem literalmente ver o invisível e comparar o que acontece na pista com o que eles viram no túnel de vento e no computador. É impressionante como a aerodinâmica transforma o ar, algo tão etéreo, numa ferramenta de engenharia tão concreta e poderosa. Fica claro que não é só sobre ser rápido na reta, é usar a física para redefinir o que um carro pode fazer numa curva. Sem dúvida. É a diferença entre um carro rápido e um carro dominante. E o mais interessante é como essa compreensão evoluiu. No começo a ideia era simples, né? Pegar uma asa de avião, inverter e colocar no carro. Era uma peça adicionada. Exatamente. Hoje isso levanta uma questão importante sobre o futuro. Se inverter uma asa é o jeito mais óbvio de usar Bernoulli, qual é o próximo passo? Boa pergunta. A aerodinâmica moderna parou de ver o carro como um chassi com asas aparafusadas. Ela trata o carro inteiro, da ponta do bico à traseira do difusor, como um único dispositivo aerodinâmico. O que nos leva a pensar. Exato. Talvez a parte mais importante não seja nem a que a gente vê, como o fluxo de ar que passa por baixo do carro, o chamado efeito solo, ou a forma como a turbulência deixada para trás é gerenciada, pode ser tão ou mais crucial para o desempenho do que as próprias asas. A batalha pela velocidade saiu da superfície e foi para o todo.